7 dias. Foi só isso que levou, e quero ser honesta com vocês sobre uma coisa antes de começar. Tenho 72 anos, cresci em Osaka e tinha esquecido completamente como limpar. Não esquecido no sentido de não saber os movimentos. Esquecido no sentido de que passei 30 anos ignorando tudo que minha família me ensinou, vivendo numa casa que me envergonhava, me convencendo de que estava tudo bem. Não estava tudo bem. E a semana que vou descrever para vocês, a semana em que finalmente voltei ao jeito japonês, dia a dia, hábito por hábito, essa semana mudou coisas na minha casa e em mim que ainda sinto até hoje. Aqui está o que aconteceu. Dia 1. A regra dos 5 minutos, que ignorei toda a minha vida adulta. Comecei com Osoji, a prática japonesa de limpeza diária focada. 5 minutos. Só isso, toda manhã, 5 minutos concentrados numa área específica antes de qualquer outra coisa. Escolhi o banheiro, programei o timer, limpei a pia, limpei o espelho, organizei tudo na prateleira. Quando os 5 minutos terminaram, fiquei ali olhando e senti algo que não esperava, uma espécie de orgulho silencioso. O banheiro estava genuinamente melhor. Não perfeito, mas melhor. E a sensação que veio com isso, aquele pequeno impulso de eu fiz algo antes mesmo do dia começar, isso era novo. Aqui está o que quero que vocês entendam sobre esses 5 minutos. A indústria de limpeza precisa que vocês acreditem que limpar é um grande evento, um projeto de sábado, algo que requer seus produtos especializados, seus sprays superpotentes, seus sistemas multisuperfícies. Porque se limpar é um grande evento, vocês compram mais, contratam mais, dependem mais. 5 minutos toda manhã ameaça esse modelo inteiro. 5 minutos significa que você nunca precisa do grande evento. 5 minutos significa que você nunca precisa deles. Sei disso porque minha avó nunca comprou um único produto de limpeza especializado. A casa dela era impecável. A indústria passou décadas fazendo vocês esquecerem que pessoas como ela existiram. O dia 1 também trouxe a primeira triagem. Peguei tudo de uma seção do meu guarda-roupa, não o todo, apenas uma seção, e passei por tudo honestamente. Cada item. Isso pertence à minha vida agora? Não algum dia. Agora. Enchi uma sacola. O que restou, eu podia realmente ver. Essa visibilidade, saber o que você tem, é algo contra o qual a indústria do acúmulo também trabalha. Mais coisas, mais soluções de armazenamento para comprar, mais caos para se sentir sobrecarregado, mais produtos comercializados como a resposta. A resposta japonesa é simplesmente tenha menos. Não custa nada. Dia 2. O princípio que acabou com minha pilha de louça suja para sempre. Este foi o dia em que aprendi a regra que parece simples demais para ser real. Você não limpa depois de cozinhar. Você limpa enquanto cozinha. Enquanto algo está no fogão, você lava o que usou para preparar. Enquanto a chaleira ferve, você limpa a bancada. Quando a refeição está pronta, a cozinha já está quase limpa. Quando você termina de comer, sobram apenas algumas coisas. Isso leva 90 segundos. Passei décadas criando pilhas de louça. Parecia inevitável. Você cozinha, você come, a bagunça existe. Você vai lidar com isso depois. Depois virava noite. Noite virava manhã. Manhã virava, vou fazer isso hoje depois do trabalho. A pilha crescia. A cozinha ficava pesada. Eu evitava. Essa única mudança, limpar durante, não depois, eliminou isso completamente. Não reduziu. Eliminou. Não houve uma pilha de louça na minha cozinha desde o dia 2 daquela semana. Isso foi há meses. A outra coisa que veio no dia 2 foi Mottainai, o conceito japonês de desperdício zero, que vai muito além da reciclagem. Olhei para o que estava jogando fora antes de estar realmente terminado. Produtos com um quarto restante, comida que tinha esquecido que estava lá, coisas que ainda tinham vida nelas.
Eu tinha sido descuidada com o que possuía de um jeito que não tinha notado conscientemente. Motainai pede que você note, que use completamente antes de descartar. É um antídoto para o ciclo de consumo. Aquele que diz, compre mais, jogue fora mais rápido, compre de novo. Eu tinha caído profundamente nesse ciclo nos meus anos no exterior. Voltar ao Motainai pareceu um pedido de desculpas à minha avó, honestamente. Dia 3. O que estava vivendo embaixo. Dos meus móveis movi as coisas. Movi adequadamente. Cada móvel que podia ser deslocado foi deslocado. O que encontrei embaixo foi um registro de anos de evitação. Poeira tão grossa que tinha textura, objetos que estava procurando, evidência de que tinha estado limpando ao redor das coisas em vez de limpar as coisas. Minha casa tinha estado performando limpeza na superfície enquanto acumulava por baixo. Isso é o que a cultura da limpeza rápida produz. O tipo promovido por produtos projetados para fazer superfícies parecerem limpas rápido, borrifar e passar pano. Pronto. Mas as bactérias embaixo dos móveis, os alérgenos nos cantos, o acúmulo lento nos lugares que você não vê, esses não respondem ao tratamento de superfície. Eles respondem apenas a realmente mover as coisas e limpar o que está lá. Os japoneses não fazem limpezas profundas porque são obsessivos. Eles fazem porque são honestos. A sujeira não deixa de existir porque você não pode vê-la. Naquela noite também internalizei Ichigo-ichi. Este momento é único e não retornará. Em termos de limpeza, significa faça agora, não depois. Toda vez que colocava algo no lugar sem guardar, estava criando trabalho futuro para mim mesma. Cada vou lidar com isso depois era um pequeno imposto que estava cobrando da Keiko futura. Ela estava exausta. Parei de cobrar dela. Dia 4. Amanhã, em que acordei e quis limpar. Não sei como explicar isso sem parecer que estou exagerando, então vou apenas dizer claramente. No dia 4, acordei antes do alarme e meu primeiro pensamento foram os 5 minutos. Não pavor, antecipação. Os japoneses chamam isso de soji, limpeza como meditação. Quando o celular está longe, quando não há distração, quando é só você e o pano e a superfície, algo aquieta. Não é místico, é neurológico. Ação física repetitiva e intencional diminui o cortisol, o hormônio do estresse. Ocupa o suficiente do cérebro para silenciar o barulho. Aqueles 5 minutos tinham se tornado a melhor parte da minha manhã, sem eu decidir que seriam. O dia 4 também foi quando abordei o guarda-roupa adequadamente, tudo dobrado verticalmente, cada item em pé como um arquivo numa gaveta, visível num relance. Eu tinha estado dobrando horizontalmente toda a minha vida adulta, empilhando itens, o que significava que o que quer que precisasse estava sempre embaixo. O que significava que a pilha estava sempre destruída pela manhã. Dobrar verticalmente parece uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena. Não tive uma gaveta caótica desde então. Também apliquei Danshari naquele dia, a prática de recusar, descartar, separar, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Preciso de 5 disso? Preciso de qualquer disso? A resposta honesta, repetida vezes suficientes, cria uma casa que respira. Eu tinha estado sufocando a minha por anos com coisas que estava guardando por ansiedade vaga, em vez de necessidade genuína. Este é o meio da semana, e quero parar aqui por um momento, porque o que acabei de descrever, esse processo de lembrar, retornar, reconstruir, eu escrevi tudo, não como instruções, como uma confissão, na verdade, sobre o que tinha esquecido e o que me custou, e o que voltou quando finalmente parei de fingir que o jeito que estava vivendo era aceitável. Chamei o livro de 7 manhãs, porque é isso que essa semana foi. 7 manhãs que mudaram tudo. E vai além do que este vídeo pode, no porquê por trás de cada prática, as memórias de Osaka que voltaram enquanto eu limpava, e as coisas específicas que finalmente tornaram esses hábitos permanentes em vez de temporários.
A Susan da Austrália me escreveu depois de ler e disse que tinha tentado desapegar 3 vezes antes e falhado todas as vezes, e que algo no livro finalmente fez clicar. O Hiroshi, da Califórnia, que também cresceu no Japão e também esqueceu, disse que ler foi como lembrar uma língua que pensou ter perdido. A Dorothy, da Inglaterra, disse que deu para a irmã e elas limparam suas casas no mesmo fim de semana de lados opostos do país, se ligando depois de cada cômodo. Está no comentário fixado. É parte dessa história, e se essa semana que estou descrevendo está falando com algo em vocês, é lá que continua. Agora, dia 5. Dia 5. A reorganização da cozinha, que fez cozinhar parecer diferente. Este foi o dia em que tudo na minha cozinha se moveu. O princípio, o que você usa todo dia na frente, na altura do braço. O que você usa semanalmente, prateleira do meio. O que você raramente usa, lá em cima ou no fundo. Simples. Óbvio. E o completo oposto de como minha cozinha tinha sido organizada por anos, que era onde coubesse. Reorganizei cada armário com esse princípio. Panelas encaixadas umas nas outras por tamanho, pratos usados diariamente na posição mais acessível, temperos em potes transparentes onde eu podia ler sem pegar, as coisas que alcançava constantemente, não mais enterradas atrás das coisas que nunca tocava. Naquela noite, cozinhei jantar na cozinha reorganizada. A diferença foi imediata e quase física. Não abri um único armário errado. Tudo o que precisava estava onde minha mão esperava. Cozinhar se tornou fluido de um jeito que genuinamente não tinha sido antes. Não porque melhorei minhas habilidades, mas porque o ambiente tinha parado de lutar contra mim. Uma cozinha organizada não é uma escolha estética, é uma escolha de eficiência. Cada minuto gasto procurando a tampa certa, cada vez que você move 4 coisas para alcançar uma coisa, essa fricção se acumula. Ao longo dos anos, se torna uma aversão de baixo nível a cozinhar. A cozinha, a todo o processo. Remova a fricção e você remove a aversão. A geladeira recebeu o mesmo tratamento. Tudo para fora, avaliado honestamente, retornado apenas se pertencesse, organizado por categoria, com os itens de prazo de validade mais curto visíveis na frente. Parei de comprar coisas que já tinha. Parei de esquecer que coisas estavam lá até expirarem. A geladeira se tornou algo que eu podia realmente ler num relance. Dia 6, a hora que gastei em algo que nunca tinha limpado adequadamente o banheiro. Não uma passada rápida. Uma limpeza real, linhas de rejunte, o tipo que tinha ficado escuro ao longo de anos, sendo limpo ao redor em vez de limpo. Bicarbonato de sódio e vinagre branco, 2 coisas que custam quase nada e que a indústria de produtos de limpeza gastou energia considerável garantindo que você não ache que são suficientes. Elas são suficientes, elas são mais que suficientes. O rejunte voltou, não parcialmente, completamente. Também limpei coisas que nunca tinha pensado em limpar. Interruptores, maçanetas, batentes de janela, o topo dos batentes de porta. Essas superfícies são tocadas constantemente e limpas quase nunca. São invisíveis no sentido de que não olhamos para elas, mas bactérias não se importam se estamos olhando. O conceito japonês em ação aqui é sanshin, atenção sustentada, incluindo as coisas que parecem sem importância, especialmente a essas coisas. A disciplina de cuidar do que ninguém nota é precisamente o que previne o acúmulo lento e invisível que eventualmente se torna a bagunça avassaladora. Eu tive uma bagunça avassaladora por anos, porque só atendia ao que estava, obviamente, sujo. Todo o resto estava silenciosamente construindo. Dia 7. O que realmente não podia acreditar. Acordei no dia 7 e sentei na beira da minha cama antes de fazer qualquer outra coisa. O quarto estava silencioso. As superfícies estavam limpas. Nada estava esperando para ser lidado, evitado, pedido desculpas. A casa parecia, e sei como isso soa, como se estivesse do meu lado, como se estivesse trabalhando comigo em vez de contra mim.
Fiz a rodada final de 5 minutos, fiz pequenos ajustes, passei por cada cômodo devagar e então sentei e fiquei quieta por um tempo, porque precisava sentir o que estava sentindo sem passar correndo por isso. Cresci numa casa que parecia assim. Eu tinha conhecido essa sensação quando criança e esquecido tão completamente que quando retornou quase não a reconheci. Essa foi a parte que mais me emocionou, não as superfícies limpas, não as gavetas organizadas, a sensação. A sensação de estar num espaço que é cuidado e saber que você é quem está cuidando e entender que cuidar do seu espaço é uma forma de cuidar de si mesma. Eu tinha parado de cuidar de mim em algum lugar dos meus 30 anos e não tinha notado totalmente até os meus 60. O que realmente mudou? 3 coisas e não são o que eu esperava. Primeiro, durmo diferente. Um ambiente desordenado mantém o cérebro num estado de alerta de baixo nível, processando informação visual inacabada, registrando coisas fora do lugar. Quando o ambiente está ordenado, esse sinal para. O sistema nervoso se acomoda, o sono aprofunda. Segundo, decisões são mais fáceis. Isso me surpreendeu mais, mas um espaço limpo e organizado reduz o número de microdecisões que seu cérebro processa a cada dia. Onde coloquei isso? O que preciso mover para alcançar isso? Qual dessas 5 coisas é a certa? Fadiga de decisão é real e suas fontes são frequentemente invisíveis. Seu ambiente é uma das maiores. Terceiro, os hábitos se mantiveram sozinhos. Isso é o que mais quero que vocês ouçam. Eu não os mantive através de disciplina ou força de vontade. Depois de 7 dias, eles tinham reestruturado como me movia pela minha casa. Os 5 minutos da manhã, a limpeza enquanto cozinhava, o retorno imediato de objetos ao seu lugar, esses se tornaram o jeito natural, não o jeito trabalhoso. Esse é o princípio japonês por baixo de tudo isso. Hábitos construídos corretamente não precisam ser sustentados pela força. Eles se sustentam. 7 dias, 5 minutos por manhã. Limpe enquanto cozinha. Guarde as coisas imediatamente. Use completamente antes de descartar. Atenda ao que outros ignoram. É isso. Esse é o sistema inteiro que a indústria não quer que vocês saibam, porque não requer eles. 7 manhãs está no comentário fixado. O relato completo dessa semana e tudo que abriu em mim. E vejo vocês no próximo vídeo.